Bom dia, boa tarde, boa noite, meus alunos. Espero que vocês estejam bem. Vamos falar um pouquinho sobre as massas de ar hoje, tá? Vamos falar um pouquinho sobre precipitação e etc, tá bom? Quando o deslocamento do ar ocorre em grandes blocos, apresentando temperatura e umidade em uma certa homogeneidade, formam formam-se as massas de ar, que guardam características específicas de acordo com sua origem. Massas originadas nas baixas latitudes são quentes. Nas médias latitudes, nas baixas latitudes são quentes, e nas médias latitudes são frias, e nas altas latitudes são polares, certo? Então, vamos, vamos botar em coresinhas diferentes aqui, tá? Beleza? Então, em latitudes baixas, as massas elas são quentes, em latitudes médias elas são frias, e nas latitudes altas elas são polares, tá? O nível de umidade de uma massa de ar está relacionada à natureza da superfície onde se origina. Será úmida se a origem ocorrer sobre regiões marítimas ou oceânicas e seca quando se formam em regiões continentais, certo? Essa é uma imagem de satélite das massas de ar polar se aproximando do território brasileiro em março de 2018. Aqui, ó. Precipitações atmosféricas. O ar é composto de várias substâncias, inclusive vapor de água. Quando o ar se desloca de um lugar para o outro, a quantidade de umidade nele existente é responsável, entre outros fatores, pela ocorrência de vários fenômenos, especialmente os diferentes tipos de precipitações atmosféricas. É por isso que a água também pode estar presente na atmosfera nos seus três estados físicos: sólido, líquido e gasoso. Embora não seja visível, o ar que respiramos contém água no seu estado gasoso, na forma de vapor. Trata-se inclusive de algo essencial para o nosso conforto, pois o ar muito seco traz riscos à saúde. A umidade está relacionada à vaporização da água, sendo maior onde existem grandes superfícies com água, como oceanos, rios, lagos ou densas florestas. A precipitação da água em estado sólido se dá de duas maneiras: granizo ou neve. Para que aconteçam esses tipos de precipitações, são necessárias algumas condições especiais. É por isso que a neve não ocorre em todos os lugares do mundo. Para nevar, é necessário que se formem cristais de gelo, como algo comum no alto das nuvens, os quais, ao se juntarem, constituíram pequenos flocos de neve. Esses flocos só chegarão à superfície terrestre quando a temperatura entre a base da nuvem e o solo não for superior aos 0 graus. Vocês entendem isso, certo? Porque se for, eh, o floco de gelo se torna água de volta, volta para o seu estado líquido. E a umidade do ar estiver alta. Se a condição não ocorrer, a neve derreterá e chegará à superfície de forma de chuva normal, como eu falei para vocês. Então, tem que para nevar são vários fatores que precisam acontecer, tá? A chuva de granizo, popularmente chamada de chuva de pedra, também acontece em situações específicas. Esse tipo de precipitação é gerado em nuvens do tipo cumulonimbus, que tem forte desenvolvimento vertical. As gotas de água são levadas para o alto dessas nuvens por correntes ascendentes de ar. Lá, encontram temperaturas inferiores a 0 graus e congelam. Quando as pedras de gelo ficam grandes o suficiente para vencer as correntes de ar, elas preci- desculpa, precipitam em direção ao solo. Em algumas situações, podem causar muitos estragos, principalmente na agricultura e ao caírem sobre veículos e telhados. Tenho certeza que vocês já presenciaram alguma chuva de pedras de menor escala e tal, né? Essas aqui são enormes, né? Mas acontece de vez em quando aqui, quando tem uma tempestade, quando o clima está mais frio e tal. A evaporação aumenta a umidade do ar,
que ao ascender a troposfera gera diferentes tipos de nuvens, que são classificadas em baixas, médias, altas e em desenvolvimento vertical. As nuvens abaixo são as nuvens baixas são aquelas cujas bases estão abaixo de 2 quilômetros de altura, como as do tipo estratos e estratocúmulos. As nuvens médias têm suas bases situadas entre 2 e 7 quilômetros, como a altostratos e altocúmulos, que podem estar associadas a algumas mudanças no tempo atmosférico, especialmente a altos estratos. As nuvens altas têm suas bases mais de 7 quilômetros da superfície e correspondem às nuvens do tipo cirrus, em geral, compostas por cristais de gelo. As nuvens de desenvolvimento vertical são aquelas do tipo cúmulos, com formato parecido com o de uma couve-flor, que se inicia a menos de 2 quilômetros, mas pode se estender por mais de 18 quilômetros de altura em áreas tropicais. A cumu- a cumulonimbus, que é a maior de todas, está associada com os processos de convectivos e a entrada de frentes frias, podendo trazer chuvas pesadas, como granizo, neve, relâmpagos e algumas áreas até grande tornados. Vamos olhar, ó, aqui estão os exemplos que a gente falou: altoestratos, estratocolumbus, nimboestratos, cúmulos, cumulonimbus, que é a maior toda, que ele fala que pode se estender por vários quilômetros, né, vai de 2 até 18 quilômetros de altura. Cirrus stratus, cirrus e cirrus cúmulos, tá? Eu vou, façam assim, ó. Botem um marcador de texto nesse texto inteiro, tá? Nesse parágrafo inteiro, bem importante. A precipitação ocorre quando o vapor de água sobe para a atmosfera, concentra-se formando nuvens, e ao resfriar, formam-se gotículas que caem sobre a superfície terrestre, dando origem às chuvas ou à precipitação pluvial. Existem tipos de precipitação pluvial e a sua incidência está relacionada a vários fatores, como a latitude, chuvas convictas, o relevo, chuvas orográficas, e o deslocamento do ar em virtude da pressão atmosférica, chuvas frontais. Tá? Pessoal, então a gente tem a formação aqui de chuvas, né, que a gente já entendeu. Então o, o- a água ela sobe, ela em forma de vapor, como vocês já devem lembrar, e ela vai descer em forma ou de água, ou de granizo, ou de neve, certo? Dependendo de cada condição e para cada local, certo? Que já falou sobre isso. A gente falou um pouco sobre o granizo, como ele acontece, né? Lembrem que o, a gente, o granizo em especial, junto com a neve também, ela pode causar vários estragos para a população. O granizo quebra telha, pode quebrar vidro de carro, e a neve em lugares que neva muito do dia para noite, por exemplo, pode soterrar casa, carro, pode impedir a saída de casa por causa da quantidade de algumas casas, por causa da quantidade de neve. Então elas podem ser, claro, quantidades pequenas como essa não, né? Mas em alguns lugares do planeta, por exemplo, como no Canadá, mais para o norte do Canadá, a neve é um problema. Eles têm que ficar bem ligado o quanto que vai nevar para não cobrir, por exemplo, portas, etc. Tá? E a gente falou aqui por último das nuvens. São todos esses tipos de nuvens que, que vão ser diferentes, né? São tipos de nuvens diferentes que vão gerar, podem gerar tipos de coisa diferente, né? A gente tem muito dessa aqui, ó, por aqui onde a gente vive, cumulonimbus, que são que é muito comum em climas tropicais ou climas semitropicais. Formam aquelas nuvens enormes que cobrem uma parte enorme e tal, e dá chuva pesada, como relâmpago, certo? Tenho certeza que vocês lembram de alguma tempestade que ocorreu aqui perto de vocês, tá? Só o que vocês vão fazer para mim, vocês vão fazer essa pesquisa da página 19 e as atividades da página
20 e 21. Essa vai ser a tarefa de vocês, tá? Para semana que vem. Então, a pesquisinha aqui rápida da página 19, daí página 20 e página 21 as atividades. Tá bom? Tchau, tchau.